Oi, gente, hoje é sexta-feira, 31 de julho, e cultura é essencial para formar os valores de uma sociedade. A produção cultural está diretamente ligada à educação, mas no Brasil ainda faltam teatros, cinemas, bibliotecas e incentivos e apoio aos artistas. O Plano Nacional de Cultura é uma tentativa, ainda que em fase inicial, de diminuir a distância entre público e plateia nas mais diversas regiões do Brasil. A gente ainda tem um percentual muito grande de pessoas que nunca foram ao cinema, ao teatro, a um museu. A gente percebe que nesse cenário, para reverter a exclusão total, a educação no primeiro momento é mais importante do que a renda. Num segundo momento, para você desenvolver um hábito de maior frequência, aí sim a renda passa a ser mais importante. Aumentar as produções e o acesso aos filmes brasileiros é também meta do plano. Mas o que pensam produtores e diretores sobre a atual realidade da produção cinematográfica brasileira? Nosso filme era um filme independente, né? Um filme pequeno, então esse tipo de filme no Brasil, às vezes você esbarra, você não consegue encontrar salas, né? Salas disponíveis que estejam a fim de passar um filme que não seja ou uma comédia com um ator famoso ou um filme americano de super-heróis e tal. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Esses versos de um dos grandes sucessos da banda Titãs resumem os desejos de milhões de brasileiros que, com pouco dinheiro ou vivendo longe dos grandes centros urbanos, têm menor ou nenhum acesso à cultura. O Plano Nacional de Cultura é uma tentativa de ampliar as plateias pelo país afora, com mais equipamento, como salas de cinema, teatros, orquestras, bibliotecas, entre outros espaços artísticos. E também de renovar o sistema de cultura no país até o ano de 2020, com a aplicação de 53 metas que foram estabelecidas por meio da participação da sociedade civil e também de gestores públicos. Em São Paulo, uma pesquisa mapeou os hábitos culturais da população do estado, com o objetivo de orientar os investimentos das políticas públicas na direção correta. A repórter Gabriela da Cunha foi até o interior de São Paulo, Osasco, conhecer os hábitos de consumo por lá. Quais são os locais de cultura que vocês costumam frequentar aqui na cidade? Um dos pontos seria aqui os parques também, existe um trabalho legal nos parques, né? Tem um projeto chamado Domingo no Parque, que eu já fui algumas vezes, não sei se existe ainda, né? Por meio da Secretaria do Meio Ambiente. Então, mas eu creio que falta mais, viu? A gente já trabalha tanto, fica entretenimento de qualidade, faz toda a diferença, né? As preferências nas horas vagas e os interesses por atividades culturais, assim como as facilidades e barreiras que a população enfrenta no acesso a equipamentos culturais, como museus e galerias. Esses foram alguns dos temas de uma ampla pesquisa. Mais de 8.000 moradores das 21 maiores cidades do estado ajudaram a entender os hábitos culturais dos paulistas. A pesquisa confirma algumas coisas que a gente já sabia, por exemplo, que educação e renda são os dois fatores principais na determinação do hábito cultural. Quanto maior a educação, maior o acesso à cultura e quanto maior a renda também. A gente ainda tem um percentual muito grande de pessoas que nunca foram ao cinema, ao teatro, a um museu. A gente percebe que nesse cenário, para reverter a exclusão total, a educação no primeiro momento é mais importante do que a renda. Num segundo momento, para você desenvolver um hábito de maior frequência, aí sim a renda passa a ser mais importante. A família, a escola e a idade, respectivamente, também influenciam as escolhas individuais. Por outro lado, a importância de se ter espaços disponíveis para o uso coletivo ainda é grande. E aí é que está um dos maiores desafios para muitas cidades. Em Osasco, por exemplo, os anos 60 e 70 foram de intensa movimentação de jovens no teatro e na poesia. Hoje, o principal teatro está fechado para obras e o outro em funcionamento tem capacidade reduzida. Quem frequentava e usava do teatro sabia que as condições realmente estavam muito complicadas. E aí, quando surgiu essa possibilidade de uma parceria entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal, financiando, bancando uma modernização e uma repaginação do teatro, a gente optou por correr esse risco, então, esse ônus, né, de ficar com a produção realmente estagnada ou sem ter onde escoar a sua produção, mas entendendo que era para o bem.
Ao todo, são 14 espaços culturais para atender 60 bairros. A gente tem se utilizado de equipamentos que já existem, que não necessariamente são da cultura, seja da educação, sejam os parques, para tentar levar a produção para esse tipo de local que ainda não tem acesso. É claro que o ideal seria que as pessoas pudessem usufruir de bens culturais o mais próximo possível da região onde elas vivem ou onde elas trabalham. Então, às vezes, mesmo eu tendo um museu gratuito, se para eu chegar nesse museu gratuito eu preciso pegar uma condução que é cara, e muitas vezes, por exemplo, você pensa numa família, o pai, a mãe e 2 filhos, você multiplica por 4 uma conta, esse programa já começa a ficar caro. No estado de São Paulo, 40% não vão ao teatro há mais de um ano. Falta de tempo é o principal motivo para as classes A e B. Já o desinteresse, seja pelo conteúdo da peça ou pela falta de comunicação adequada, é a principal razão para as classes D e E não irem ao teatro. O cenário não desanima a Aline, que percorre as ruas do bairro Jardim Piratininga, em Osasco. Nas mãos, um convite para que mais gente aproveite a programação gratuita no único teatro do bairro. No caso aqui de Osasco, a gente recebe então programação cultural aqui de artes cênicas, música, cinema, exposição. E a gente, como eu disse, é gratuito e a gente faz esse trabalho então de compartilhar com as indústrias, Rede SESI Senai e comunidade. Através do teatro também eu consegui aprender a me impor, como por exemplo o meu corpo, que não é um corpo tão morto como era antigamente. Eu consigo mais perceber as coisas na rua através do teatro. Bianca é uma das alunas que aceitou o convite e hoje participa dos cursos de iniciação teatral do Núcleo de Artes Cênicas do SESI. A gente disponibiliza em média 140 vagas por semestre, tanto para associados, beneficiados do SESI ou alunos da rede SESI de ensino, quanto para a comunidade em geral. Eles não são cursos profissionalizantes, mas ao longo da história, dessa longa história que já soma mais de 27 anos, a gente teve vários alunos que saíram daqui dos cursos de iniciação teatral e buscaram a profissionalização e hoje voltam para o SESI apresentando espetáculos profissionais como contratados. Se por um lado os cursos não formam atores profissionais, por outro auxiliam na formação de cidadãos conscientes do seu papel na comunidade e também do que a arte pode gerar na vida das pessoas. De 3 anos para cá que eu trabalho com essas crianças, a maior evolução que eu tive com eles foi o fato de fazê-los sonhar, de fazê-los entender que eles existem, eles coexistem com coisas ao redor, com o mundo ao redor, mas que tem coisas muito mais bonitas fora daqui. Eu consigo falar melhor com todo mundo porque eu aprendo palavras novas, aprendo sotaques novos, gosto de conversar com pessoas de diferentes lugares para conhecer mais. Isso me ajuda não só no dia a dia, como na escola também. Eu tenho um conhecimento mais aberto junto com o teatro. Uma das tendências do estudo é que pessoas que se envolvem com o teatro se interessam também por exposições, museus, bibliotecas, concertos, feiras de artesanato, dança e circo. Mas na medida em que as pessoas envelhecem, uma grave situação se acentua. O jovem é o principal agente das mudanças culturais, o jovem é o que mais reclama por recursos, que tem uma participação mais ativa, porém hoje ele não é o cara mais excluído. O mais excluído são as pessoas mais velhas. Que respiração ele traz, tudo isso tem a ver com o jeito que ele vai dizer o texto. E mais alguns dados sobre essa pesquisa feita em São Paulo. Com relação às pessoas com mais de 45 anos de idade, nos 12 meses anteriores a essa pesquisa, 44% não foram a bibliotecas, 52% das pessoas não foram a cinemas e 46% não foram a museus. 40% não foram ao teatro e 42% não frequentaram shows musicais. Segundo essa pesquisa, os índices pioram à medida que a idade aumenta para quase todas as atividades culturais. Não saia daí, a gente vai continuar falando sobre produção cultural e acesso à arte no Brasil depois do intervalo. Em seguida, a gente bate um papo com produtores e diretores do cinema brasileiro sobre as dificuldades de se realizar produções cinematográficas no país e fazer chegá-las ao público. E a gente continua falando de diversão e arte aqui no Jornal Futura hoje. Entre as metas de políticas culturais que buscam modificar
tanto a produção quanto a distribuição e também o acesso à cultura no Brasil até o ano de 2020, algumas estão dedicadas ao cinema nacional. Entre elas, a meta número 21 é de realizar pelo menos 150 filmes brasileiros de longa-metragem lançados em sala de cinema nos próximos 5 anos. A nossa equipe conversou então com realizadores, com produtores e também diretores sobre a realidade do cinema nacional e quais são, de fato, as dificuldades em se fazer essas metas acontecerem. O cinema é uma das diversas fontes de cultura presentes em nosso cotidiano. Filmes são premiados, outros inesquecíveis, mas dificilmente um deles é brasileiro. Aumentar o espaço para os filmes nacionais nas salas de cinema e incentivar o público a optar por essas produções são algumas das metas do Plano Nacional de Cultura. Veja, aí é uma questão histórica, né? O mercado mundial de cinema, não apenas o brasileiro, ele é absolutamente dominado pelo produto fílmico norte-americano desde os anos 20, desde quando Hollywood estabeleceu de fato, né, entre as guerras, uma linha de produção industrial e mais do que de produção, de distribuição mundial do seu produto. Né? E com isso se trouxe um padrão de filmes que é o mais apreciado no mundo inteiro. E isso criou um gosto absolutamente globalizado ao longo de um século por cinema. Então, o produto brasileiro hoje, quer dizer, quando o público vai ao cinema ver um filme, ele procura um produto que, na verdade, né, se aproxime desse padrão estabelecido por Hollywood. Eu acredito na América. A América fez a minha fortuna. A competição com o mercado norte-americano é visível ao nos depararmos com os dados de bilheteria, onde 1 em cada 5 ingressos vendidos é para assistir um filme nacional. No ano passado, por exemplo, as vendas representaram pouco mais de 12%. A gente precisa de mais recursos, mais estímulos ao lançamento e à distribuição do cinema para que ele chegue com mais propaganda, mais robustecido às telas. Isso, acho que gradativamente vai produzir um efeito positivo para a gente ultrapassar essa barreira que a gente não conseguiu ainda dos 20%, 21%, que foram 2 vezes que a gente chegou na década passada, nesses últimos 15 anos, só 2 vezes, em torno dos 20%, quando a gente sabe que lá nos anos 70, 80, o cinema brasileiro já teve 1/3 do público que ia às salas. É as salas de cinema que decidem que filmes que eles vão colocar em cartaz. Então tem salas de cinema que querem essa diversidade, né? Querem ter uma quantidade diferente de filmes para as pessoas que vão lá e falar, putz, eu quero assistir esse filme, um blockbuster, ou não, quero assistir esse filme independente da francês, sei lá. Então tem cinemas que têm esse pensamento, essa lógica, mas a maioria das grandes redes, eles querem ganhar dinheiro, né? Mesmo que o filme pequeno, às vezes, possa ser um sucesso que eles não calcularam, né? O filme dirigido por Daniel, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ganhou dezenas de prêmios em todo o mundo, mas aqui no Brasil encontrou dificuldades para estrear nos cinemas. Acho que o nosso filme era um filme independente, né? Um filme pequeno, então esse tipo de filme no Brasil, às vezes você esbarra você não consegue encontrar salas, né? Salas disponíveis que estejam a fim de passar um filme que não seja ou uma comédia com um ator famoso ou um filme americano de super-heróis e tal. Então esse tipo de filme tem esse problema, geralmente a gente encontra esse problema, né? De alcançar o número de salas suficiente para o lançamento. E esse foi, acho que talvez quando a gente foi lançar o filme, foi nosso maior problema. Porque em termos de produção mesmo, não sei, não tem do que reclamar, tá? Tem dinheiro para desenvolver, tem dinheiro para produzir, tem dinheiro para lançar, tá tudo lindo. Mas tem dinheiro para lançar, depois não tem sala, sabe? E daí tem sala, mas não chega em quase nenhum lugar do país. Tipo, se tem um investimento tão grande público, a gente vai levar para as pessoas. Em busca de reconhecer e estimular o potencial econômico e criativo do audiovisual paulista, a SP Cine ajuda os produtores de filmes a trilhar o caminho das telonas por meio de editais. O produtor tinha que chegar aqui já trazendo o distribuidor com uma obrigação de lançar em pelo menos 200 salas. O que essa grade de critério quis trazer para esse edital e a forma de selecionar os vencedores? Justamente um comprometimento desde o início do projeto, do produtor com o distribuidor e do distribuidor com o mercado de salas.
Ou seja, a gente acredita que esse filme tem que ter, esse produtor levou realmente elementos que podem fazer esse filme ser comercial, seja em elenco, seja em história, seja no gênero, seja em tudo que compõe uma produção cinematográfica. Uma das metas do Plano Nacional de Cultura estipula que 150 filmes brasileiros de longa-metragem sejam lançados ao ano nos cinemas. Embora o país esteja próximo de alcançar esse número, visto que no ano passado foram lançados 114 filmes, faltam salas para exibir todo esse conteúdo. São pelo menos 3 filmes novos por semana, né? E a gente não tem tela para isso, entendeu? Ou seja, a gente tem uma situação hoje de que raramente você vê um filme nacional entrando em cartaz, né, no circuito comercial, que está aí 95% ocupado pelo cinema estrangeiro. E é uma meta ambiciosa nesse sentido, né? Então, antes de mais nada, uma das questões que precisa ser atacada é a criação de circuitos, né? E com isso a gente aumenta a oferta de sala de cinema, porque público tem, ou seja, não tem uma dificuldade em chegar no público. O que não tem é a tela, enfim, para chegar no público a um preço acessível, né? De olho no prazo final do Plano Nacional de Cultura, Maurício se diz otimista em relação ao cinema nacional. Eu acho que nós já estamos agora muito próximos de gerar cada vez mais bons roteiros, que é a base do bom cinema. Bons roteiros levam a bons diálogos, entendeu? E a gente vai achar o nosso caminho. Quer dizer, já trilhamos uma parte grande e tem a impressão que vai ter aí, em algum momento breve, talvez nesse 2020, um namoro bem intenso com o espectador brasileiro. Nós estamos falando aqui da importância de políticas públicas voltadas para a arte, mas é também essencial lembrar de que é preciso muito trabalho dos produtores, dos realizadores, dos diretores, roteiristas, para um filme existir e chegar até o público. Inclusive, o acompanhamento da execução do Plano Nacional de Cultura é feito pelo Ministério da Cultura e publicado na plataforma virtual pnc.culturadigital.br. Nesse site também estão disponíveis informações sobre o histórico do plano, as suas metas, além das perguntas mais frequentes sobre ele e também uma biblioteca onde constam documentos como os planos setoriais das várias áreas da cultura e os planos de cultura específicos de cada estado e cada município. Ou seja, através dessa plataforma, todos nós podemos e devemos acompanhar o desenrolar do Plano Nacional de Cultura previsto até o ano de 2020. Esse foi o Jornal Futura dedicado às artes, à produção cultural do Brasil, que contou com a produção das nossas equipes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua companhia a semana toda. A gente se vê de novo no Jornal Futura segunda-feira. Tenha um fim de semana lindo. Um beijo, uma ótima noite para você. Way